Pai do Senhor, meus irmãos, essa oportunidade queria estar aqui deixando um versículo da palavra do Senhor para o seu coração, que se encontra no livro do Gênesis, capítulo 21, versículo 14, que diz assim: Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e deu a Agar, e pondo sobre o seu ombro, também deu o menino, e despediu-a, e foi-se andando errante ao deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se ao tiro de um arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. Nessa palavra a qual nós lemos, uma passagem talvez até muito conhecida dos irmãos, que vai nos relatar a respeito da promessa que Deus faz a Abraão. E Deus faz uma promessa a Abraão que lhe daria um filho. Esse filho seria o cumprimento da promessa que Deus tinha estabelecido sobre Abraão. Como Abraão, já sendo avançado em idade, ele entende que não havia possibilidade de ele e sua mulher ter a oportunidade de gerar esse filho. A sua esposa, ela vai dar uma sugestão a Abraão dizendo para que ele deitasse com a sua serva, com a sua empregada, para que ela pudesse gerar esse filho da promessa. A Bíblia vai nos relatar que Abraão, ele deita com Agar, Agar gera o filho, e esse menino, por nome de Ismael, ele vai nascer, e dentro de um ambiente aonde, imagino eu, que as pessoas acreditam que tudo aquilo que está acontecendo era cumprimento de uma promessa. Era cumprimento daquilo que Deus havia prometido a Abraão. E Deus agora, ele vai entrar em cena de uma maneira que aquilo que ele estabelece sobre a vida de qualquer que seja aquele que acredita, mesmo que muitas das vezes as pessoas acham que quando as pessoas profetizam, quando as pessoas dizem que vai acontecer alguma coisa a nosso respeito, e isso porventura nós não temos direito de alcançar, Deus, ele sempre vai trazer a existência do milagre para a nossa vida. Mesmo que talvez você ache que você não tenha direito, que não é para sua família, não é para sua casa, mas Deus, ele conhece seu coração e ele conhece a sua necessidade. E a Bíblia vai dizer que no passar de tempo, Sara vai engravidar, e ela sim vai dar à luz a um filho. E quando Sara engravida e dá à luz ao filho, ela põe o nome dele de Isaac. Isaac vai crescer. As duas crianças agora começam a conviver naquele ambiente que era um ambiente de promessa. Mas agora qual seria o da promessa? A Bíblia vai dizer que Sara agora se incomoda em ver Isaac juntamente com Ismael, e vendo que no filho dela havia se cumprido uma promessa. E agora aquela mulher que estava dentro da sua casa já era demais naquele ambiente. Então Sara traz a Abraão para que pudesse arrancar aquela mulher daquela casa, porque ela já era demais naquele ambiente. E a Bíblia vai dizer que Abraão acata a palavra da sua esposa e logo ali despede Agar. A Bíblia fala que ele separa um odre de água e um bocado de pão, e despede eles rumo ao deserto de Berseba. A Bíblia fala que Agar agora ela vai sair juntamente com esse menino. E numa distância aonde eles consomem o alimento, consomem a água, agora eles chegam no momento que acaba a água, acaba o pão. E a Bíblia vai dizer que ela entende que esse momento crucial para a sua vida vai chegar um momento aonde eles vão morrer naquele lugar. E a Bíblia fala que essa mulher ela tem uma atitude. Qual é a atitude de Agar? A atitude dela é levar a criança a uma distância de um tiro de arco. E a Bíblia fala que ela coloca esse menino debaixo de uma árvore.
a Bíblia fala que debaixo de uma daquelas árvores. E quando ela coloca a criança debaixo de uma árvore, ela traz uma declaração ao seu coração. E ela diz: eu quero pôr ele em uma distância razoável, que eu possa ver, mas que ele não possa estar perto de mim ao mesmo tempo, para que eu não veja morrer o menino. Ela queria avistar ele de longe, mas não queria ver ele morrer perto dela. E a Bíblia fala que quando ela coloca esse menino à distância, ela levanta sua voz, ela clama, ela chora. Aí fala que ela chora. E no versículo 14, quando nós dá esse início dessa despedida de Abraão, quando você vai descorrer até o versículo 16, você vai entender que o texto vai falar a respeito da saída de Agar e também Ismael. A Bíblia vai relatar o sofrimento de Agar e Ismael. E a Bíblia vai trazer também a existência da narrativa que essa mulher, ela entra em desespero, ela levanta sua voz e chora. Mas no versículo 16, quando traz essa narrativa, a Bíblia vai falar que então assentou em frente o menino, levantou a sua voz e chorou. Automaticamente, quando nós clamamos, quando nós pedimos, nós imaginamos que Deus irá nos responder. Quando nós clamamos, nós imaginamos que a resposta virá por intermédio de Deus para a nossa vida. Mas no versículo 17, se você for discorrer, a Bíblia vai dizer que Deus ouviu a voz do menino. Quem está clamando é Agar. Quem está chorando é Agar. Mas agora a Bíblia fala que quem foi ouvido foi o menino. E aqui eu vejo um grande milagre. Por quê? Porque aquele que está clamando visivelmente, aparentemente, é o que tem que ser atendido. Mas quem não está na história, está distante, está a uma distância que está prestes a morrer, a Bíblia fala que esse sim foi ouvido. Então essa palavra eu queria deixar para o seu coração. Uma experiência a qual Deus vai permitir que você tenha com Ele, que pode mudar totalmente a sua história. Por quê? Porque a Agar, no versículo 16, ela vai clamar e vai chorar. Mas a Bíblia vai dizer que Deus ouviu a voz do menino. E quando você lê no versículo 17, e Deus ouviu a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz. Nesse texto, aonde nós acabamos de ler, eu queria que você entendesse que talvez a sua Bíblia não tenha a mesma tradução da minha, mas o que Deus trouxe ao meu coração através dessa palavra é que no texto que nós lemos, no versículo 17, ele inicia que Deus ouviu a voz do menino. Mas no mesmo texto, e antes de concluir, passar por 18, a Bíblia diz assim, que Deus ouviu a voz do rapaz. E quando eu li esse texto, muito me chamou a atenção. Porque que dentro de um mesmo texto vai haver duas expressões, de duas épocas e duas experiências. Por quê? Porque no início é um menino, mas depois que ouve a voz, é um rapaz. E eu perguntando para Deus o que seria essa experiência, se você lembrar do começo dessa mensagem, você vai lembrar que esse menino era tido como o menino da promessa. Então tudo que Abraão sabia a respeito de Deus, Abraão passa agora para Ismael. Abraão passa para Ismael que quando tiver em uma dificuldade, quando estiver passando por um caos, quando estiver passando por algo que ele acha insolúvel, acredito eu que Abraão agora vai ensinar o seu filho a lei do sacrifício, vai ensinar o seu filho a respeito do Deus de Israel, vai ensinar seu filho que quando precisar é só clamar e ele responde. Esse menino, no momento que ele está com a sua mãe está tomando a diretriz de todo o tratamento.
Mas quando a sua mãe coloca ela à distância de um tiro de arco de flecha, esse menino se sente sozinho, e acredito eu que ele lembra naquilo que o seu pai ensinou. E agora ele mesmo, vendo a sua mãe à distância, ele vai imaginar que já não tem mais saída, que já não tem mais solução. A sua mãe já jogou a toalha, mas o seu pai ensinou que quando precisar é só clamar a Deus. Por isso que a Bíblia vai relatar duas expressões. E qual é essa expressão? Enquanto a sua mãe está chorando, ele era somente um menino, porque não tinha experiência com Deus. Mas agora que a sua mãe desespera e coloca ele e chora e diz acabou, ele levanta a sua voz e clama a Deus. E quando ele clama a Deus, Deus o responde. E depois que Deus o responde, ele adquire experiência. E essa experiência de sair do estado de menino e chegar ao estado de um rapaz é muito rápido. É através de um clamor e uma resposta. Um clamor e uma resposta. E esse menino agora, ele vai clamar a Deus e Deus vai responder. Só que a resposta de Deus para Ismael é dada a Agar. E a Bíblia vai dizer que o próprio anjo vai dizer que tens, Agar, não temas, porque Deus ouviu. Enquanto você estava chorando, Deus não ouviu o seu choro. Enquanto você estava desesperada, Deus não ouviu o seu desespero. Mas teve alguém que clamou a ele e a sua voz foi atendida. Levanta, Agar, porque Deus ouviu a voz do rapaz. O que era ontem menino, hoje tem uma experiência. O que era há poucos minutos uma criança, agora tem uma experiência. E qual que é a experiência? Ele entendeu quem é Deus. Então agora levanta, pega o menino, porque a providência para a sua vida e para a vida do menino tem chegado. A Bíblia fala que ela pega o menino e olhando, ela chega até um poço. E ali ela pega a água. E ali Deus provê no deserto. Que essa palavra possa vir de encontro à sua necessidade. A experiência que você vai ter com Deus até o presente momento, você só pensava em chorar e entrar em desespero. Talvez você está passando por um processo que você está vivendo o processo de Agar, onde você já não tem mais palavra, onde você não tem mais atitude e você está jogando a toalha e dizendo, acabou, não tem mais jeito. Mas eu te convido agora, neste momento, a ter a atitude de Ismael, em levantar sua voz e clamar a Deus, reconhecendo que Deus é poderoso para mudar qualquer que seja a situação, qualquer que seja o momento que você esteja passando. Então que nessa noite Deus possa trazer a existência do milagre para a sua vida. E aonde talvez pessoas disseram, acabou, Deus está preparando um poço com água. Aonde talvez a pessoa está dizendo, secou, não tem mais jeito, acabou, Deus está preparando uma providência para a sua vida. Aonde pessoas estão dizendo, agora já não tem mais jeito, porque no lugar aonde está, não tem como existir possibilidade de alguma coisa acontecer. Mas Deus está dizendo que a sua providência, Ele está preparando. Levanta dessa situação que você está e faça como Agar fez, e pega o menino e vai rumo ao seu milagre, porque Deus tem um milagre para a sua vida. Que Deus possa reverter essa situação, que Deus possa trazer a existência desse milagre, que você possa ter uma experiência com Deus, sabendo que Deus é poderoso. Talvez muitos te julgam pela aparência, talvez muitos te julgam pela sua idade, imaginando que talvez pela idade que você tem, você não há possibilidade de alcançar o que os demais conseguem alcançar. Mas Deus, nessa oportunidade, como fez com Samuel, sendo um menino, como fez com Ismael, sendo um menino, que a Bíblia ela deixa bem claro que ele era um menino, mas depois de ter uma experiência com Deus, Deus o transforma em um rapaz, um homem com experiência com Deus. Então que nessa noite você possa estar sendo agraciado, possa estar sendo alcançado e que Deus venha gerar
dentro de você um clamor, aonde você possa expressar esse Deus e ele venha atender a sua necessidade. Que Deus possa trazer a existência de um poço, aonde possa saciar sua sede, aonde possa saciar sua necessidade e você possa ser agraciado pela bênção do Senhor. Que Deus possa te abençoar nessa noite e que o nome de Deus venha a ser glorificado. Esse é o meu pedido que eu te faço a todos vocês, que você venha entender o que Deus quer com a minha vida e com a sua vida, que no momento difícil não adianta muitas das vezes chorar, no momento difícil não adianta muitas das vezes abaixar a cabeça. O momento difícil é para que nós possamos elevar os nossos olhos e poder clamar a Deus, entendendo que Ele é poderoso para atender o nosso clamor. Então que Deus abençoe e fique com Deus.